Bom, por estudar yoga, por praticar yoga, por utilizar os meios que o yoga propõe, né, para a gente desenvolver discernimento, coerência, observação de uma vida, de uma conduta de vida mais alinhada com o Dharma, existem princípios. E aí é baseado nesses princípios que surgiu a ideia de fazer o documentário, trazendo essa relação de que se a gente não adapta, se a tradição não se adapta, ela fere os princípios. E para que eu consiga manter os princípios intactos ou em observação, né, como prioridade, invariavelmente eu vou ter que mudar a tradição, né? Eu vou ter que ir adequando ela para a circunstância de vida da sociedade, né? Então, foi daí, desse lugar, de eu estudar, de perceber quais são as prioridades ali dentro do estudo mesmo, do yoga, e querer trazer um pouquinho essa reflexão de que há contradições, né, quando as pessoas querem manter, ser fiel à tradição e não aos princípios. E esse é um ponto de conflito interessante e abordado no de cinema não estava lotada, porque tinham outras atividades concomitantemente, mas foi muito legal. Foi emocionante, na verdade, porque eu sei o quanto incomoda alguns temas, né? Eu sei que vai mexer na ferida da comunidade do yoga, especialmente professores mais velhos que têm um reconhecimento, né? De serem muito entendidos, de serem referência. Eu sei que isso é onde vai pegar no ego, assim, sabe? E aí ver, a hora que terminou, todo mundo ficar de pé, aplaudindo e sabe, chegar chorando, né? De se sentir tocado mesmo, profundamente. Até aquele momento, eu acho que a minha visão do documentário era aquela na tela, no monitor da minha ilha, todo cortadinho, sem sentir o potencial que ele poderia ter enquanto uma coisa só. Né? Na minha cabeça ainda era faixa, era um pedacinho, outro e tal, onde eu cortei. E aí ver, eu ainda, mesmo assistindo ele inteiro várias vezes, eu ainda não tinha essa dimensão. Ainda minha mente trabalhava no cortadinho. E aí foi a primeira vez que eu tive essa sensação de não é tão amador assim o que a gente está oferecendo. Eu acho que vai ter o efeito que era o intuito inicial, né? Então foi um impacto muito positivo, mas isso não descarta a minha preparação emocional e interna para as críticas que vêm por aí. Certeza que vai vir muita coisa. É. Usas nesse sentido. E aí, na entrevista mesmo, teve um guru que a gente tinha agendado uma entrevista de 40 minutos e no 8º minuto as perguntas eram tão conflitantes, tão incomodativas, perdão, que ele falou, ó, essa é a última pergunta e vai acabar a entrevista. Então, aconteceu isso, mas eu acho que o mais, assim, o que mais atrapalhou foi a gente já ter você Uhum. cortar 400 horas para tentar encaixar em 1h30. É um super trabalho, né? Você assiste todas as entrevistas de novo, você entra em contato com tudo aquilo de novo, as imagens que você produziu de novo e tal, e aí você consegue chegar naquele ponto que você acha que, uau, legal. E aí você descobre que 4 dos entrevistados tinham relação com abuso de mulheres. Então, a gente optou por tirar essas pessoas e aí é um corre de novo, assim, isso 4 anos depois de já ter começado. Então, mexeu bastante. A gente foi atrás de algumas pessoas para ocupar, né, esses buracos que foram abertos. E agora a gente descobriu também
um que está dentro do documentário, já não dá para tirar. Mas, enfim, são coisas. Mas essas são as dificuldades, assim, reais que a gente encontrou, tirando a financeira. A minha relação com a tradição do yoga, especialmente ligado a essa mescla com o hinduísmo, do yoga com o hinduísmo, onde existe um guru que traz, né, os ensinamentos védicos e que propõe essa troca discipular, né, onde existe devoto, guru, mestre e discípulo, né? Isso, eu não sei se é por influência do documentário, mas isso mudou muitíssimo na minha vida, mesmo, assim, de ver seres que até então era para mim seres muito adiantados enquanto na jornada espiritual, né, muito desenvolvidos espiritualmente, e que os discípulos até falavam que conectado à consciência ininterruptamente, né, que reflete Deus a cada respiração e tal. Isso, para mim, hoje, é uma fantasia que adultos carregam. Eu não vou dizer assim com todos, mas para mim, hoje, todos, eu posso dizer com tranquilidade dentro do meu coração, todos são humanos. Sim, o guru, né, nosso padrinho espiritual, quando eu fui batizado, nosso padrinho é o Yogananda. Do Yogananda, é Kriyaban e tal. Então a gente cresceu muito envolvido ali. E a minha admiração, a inspiração que eu tenho no Yogananda e em outros mestres continua. Só que mudou esse olhar, né? Não é tão distante de mim, não é tão distante de você, né? São Sim. humanos muito dedicados, e isso é bonito, inspira. As expedições continuam da mesma forma que era. É claro que hoje eu conheço algumas coisas que antes de filmar eu não conhecia, então os últimos grupos que a gente levou, a gente já tinha feito captação de imagem, então a gente já conhecia algumas coisas, e aí fez parte da expedição a gente levar as pessoas para alguns lugares que o filme propõe e a gente mostrar em loco, né, o que acontece, ter a oportunidade de explicar o que acontece e tal. O yoga é pautado em princípios éticos, especialmente os yamas, eles dizem respeito à nossa relação com a comunidade, com o nosso meio, né, da nossa pele para fora. Em especial, isso não significa que a gente não possa incorporar esses princípios também da pele para dentro. Mas o fundamento é um código ético de convívio, onde não vai estar gerando prejuízo a outras vidas e não vai estar ferindo o Dharma, né? Que é esse conjunto de leis maiores espirituais. E aí, o Vegan Yoga vem mostrar que, para se praticar esses princípios nas condições que a sociedade exige hoje, com o sistema capitalista, né, com tudo isso que a gente encontra, se a gente quer mesmo praticar esses princípios, há de se tomar consciência sobre os processos daquilo que a gente consome, em especial da vida animal e da natureza. Então, eu acho que a denúncia feita no Vegan Yoga é de que o praticante do yoga, o entusiasta, o simpatizante, aquele que quer seguir essa filosofia e não simplesmente fazer as acrobacias que é possível se alcançar, precisa olhar para esse lugar do máximo respeito aos animais, especialmente no que tange a questão dos laticínios, uma vez que é claro dentro dos Shastras a questão de não comer carne. Mas como nos Shastras
se incentiva o consumo de laticínios, as pessoas se sentem fiéis à tradição. Então, há uma parte da gente que tem essa chancela, né, de a tradição está falando isso, né, os shastras, os mestres estão falando isso. Só que também os mestres dizem que a gente deve observar tempo, lugar e circunstância, né? A gente deve estar se atualizando do que existe em volta. Então, mesmo que a tradição fale, olha, tome leite, existe um princípio que é não violência. E aí a gente vai dar prioridade para a tradição ou para o princípio. E a ideia é que a gente sempre dê atenção e coloque prioridade no princípio. Então, nesse aspecto, a relação entre veganismo e yoga é que o veganismo é a prática do que propõe o yoga. Então, se nesse aspecto, tá? Tem outros aspectos, a gente vai encontrar muito vegano arrogante, que precisa fazer muito yoga, precisa trabalhar muito o ego e tudo mais. Mas, assim, no quesito consumo e relação com o externo, é parte do yoga a gente observar uma postura vegana, porque condiz com os princípios que o yoga ilumina. Essa abordagem, e por isso hoje eu considero ele a minha maior inspiração, porque durante a Guerra do Vietnã ele estava salvando soldados americanos, salvando soldados vietcongs, vietnamitas, os vietnamitas falando que absurdo que você está fazendo, aí ele entendendo que o soldado americano ele não estava ali, ele estava defendendo uma coisa que ele nem sabia o que era, né? Mas era um ser humano em sofrimento. E aí ele faz esse trabalho de ativismo, de espiritualidade ativa mesmo, né? Colocar esses princípios. Então, como é que a gente pode se isolar do mundo, sendo que existe uma destruição de políticas públicas que trariam benefício à população? Eu não posso ser indiferente ao sofrimento da população, né? Se eu me proponho a servir o Dharma, eu preciso estar atento, né, ao que está ao meu alcance para, de alguma forma, estar colaborando. Então, um ponto que eu sempre afirmo é que a gente deve ser pacífico e não passivo. Esse eu acho que é um ponto que às vezes faz confusão, as pessoas se confundem mesmo, né? Ah, não, mas aí eu vou lidar com uma vibração muito densa, mas às vezes é importante a gente lidar com vibrações densas para a gente até perceber que a gente tem isso também dentro da gente, né? Então, eu acho isso. O yoga é um caminho individual e não individualista. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. E o não individualista significa a gente estender os nossos olhos e o nosso coração para essa família maior, né? Vasudeva Kutumbakam. O universo todo é uma família, então a gente deve tratar os nossos irmãos como familiares, e se ele está passando fome, se ele está... Eu preciso me empenhar nesse sentido, né? É parte do Dharma isso.